Olá, eu acredito que esteja tudo bem com você. Vamos fazer a nossa atualização na contagem do Bitcoin. Tivemos uma live aí na quarta-feira, né? Recomendo que você assista para entender toda a complexidade relacionada a este ativo, né? Que tem um gráfico tão complexo, tá? Esta movimentação aqui de alta, essa movimentação ela ainda está em andamento, né? Então a gente tem que pode, né, ainda evoluir em preço e em tempo este movimento, né? Então esperamos ainda mais movimentação. Quando a gente olha para este movimento aqui, não existe nenhum indicativo de que ele realmente tenha terminado, tá? Neste tempo gráfico. Então no semanal a gente não entende que ele tenha terminado ainda este movimento aqui. Porém, nos tempos menores a gente percebeu que houve uma quebra, uma ruptura, então ele pode já estar corrigindo, né? Este movimento aqui, a gente tem a opção de ele ser a onda C já do movimento, ou seja, a gente está evoluindo aqui, né? Então ele pode ser onda A, B, C, devido à característica que este movimento tende a ter mais complexidade do que esse primeiro aqui, eu havia entendido que isso aqui pode ser uma lateralidade, né? Então essa onda aqui seria a onda B, isso aqui seria uma onda A, B, C, né? Então varia um triângulo aqui para depois subir e ter uma complexidade maior. Mas como isso não é uma regra, é uma diretriz, é algo que a gente observa, não é algo que a gente espera, né? Então, aliás, que a gente tem certeza que vai acontecer, que se não acontecer invalida o que a gente espera, né? Então, isso pode não acontecer. E nestes casos, isso daqui já pode ser o início da onda C, né? Então, no caso disso ser o início da onda C, o movimento já vai se concluir aqui. Então, ele vai continuar subindo, tá? Mas, sendo assim, ele tem um alvo menor, né? Então, a projeção aqui será menor, como a evolução da nossa análise nos dirá. Beleza? Quando eu reduzo o tempo gráfico aqui pro diário, né, o que a gente observa? Então, a gente vem para a estrutura daquela última movimentação, a gente percebe um movimento impulsivo com retração até a casa do 61.8, como foi falado aí por diversas vezes, que a gente esperava nessa região, que poderia vir buscar essa região e realmente veio. E após tocar essa região, a gente já comentou que tinha virado a tendência para alta, né? Então a partir dali começou a subir. Porém, quando começou a subir, a gente percebe que subiu em corretiva e não subiu em impulsiva. Isso nos leva a crer que se isso aqui já é a movimentação C, não pode ser uma onda impulsiva, porque está subindo em corretiva. Então, o que sobe em corretivo que pode ser propulsor? É diagonal. Então, isso aqui pode ser a onda 1 da diagonal em andamento ou que já tenha terminado. No caso dela ter terminado aqui, né, a gente percebe até que a estrutura aqui que a gente estava esperando que subisse aqui ainda num quinto movimento, ela foi rompida para baixo. Como ela foi rompida para baixo, ela só pode ter terminado já nesta região aí, tá? Então, ela deve ter terminado aqui. E aí a gente vê a ABCX, ABC. Então, essa movimentação estaria completa. Tanto para ser uma onda B do triângulo, como foi falado, como para ser a onda 1 da nossa diagonal, então, de finalização da onda C, né? Em caso disso aí se confirmar como diagonal, pessoal, a gente trabalha a partir de agora, né? Independente de qualquer cenário, a gente vai trabalhar com a retração em relação a este movimento. Você pode traçar ela até o topo lá, como até aqui, que não vai ter muita diferença. A diferença vai ser pequena, né? Então, tranquilo, porque você vai lidar com região. Vou traçar até o topo aqui e a gente trabalha sempre com região, tá? Então, o que é mais provável aqui? Se é uma onda 1 de diagonal, ela pode corrigir até 99%. Então, ela pode vir próxima do fundo. Porém, como essa onda 1 tem a característica de que ela será a onda maior do movimento, né, a extensão do movimento ou a maior onda do movimento, então é improvável que esta correção venha além do 61.8, né? Então é mais provável que pare aqui na região entre 38, 50 a 61.8, né? Formando aqui um padrão do tipo zigue-zague. Então pode cair, né, dar uma violência, perdendo os fundos aí, tá? Perdendo estes fundos, perdendo esse aqui, tá? Então pode retrair sim, aí vamos supor que retraia aqui até a casa do 61.8, formando um zigue-zague. Isso aqui seria então a onda 2, né? Caso caia para fazer a onda B, é mais provável que venha até os 80 mil, tá? Mas para fazer uma onda 2 aqui, é mais provável entre 50% e 61.8, beleza? E aí subiria então novamente para renovar o topo, tá? Que aí este topo seria a onda 3. E ainda cairia aqui numa onda 4, voltando dentro da região de preço da onda 1, perfeito? E faria uma onda 5 para finalizar o movimento. Lembrando que isso aí seria a movimentação de continuidade de uma exaustão, né?
que teria como objetivo a perca do fundo. Então aí finalmente perderia o fundo do 74 e passaria a corrigir toda aquela movimentação lá do semanal, beleza? Quando a gente vem para o H4, né, para a gente concluir a nossa análise então do dia, nós temos que aqui a movimentação, quando a gente observa esta movimentação aqui, ó, deixa eu excluir aqui para vocês olharem, a gente percebe que já está rolando uma movimentação de exaustão muito grande e que aqui está formando um padrão de baixa, né? Eu tinha até discutido sobre essa questão do padrão aqui de baixa aqui, mas ele veio, catucou o topo, parecia que ia evoluir a partir daqui, mas acabou corrigindo. Olha as estruturas, tudo estrutura corretiva, essa queda aqui caiu em corretiva, retornou em corretiva também, e a partir daqui a gente percebe mais uma característica impulsiva, né, pessoal? Tá? Deixa eu retornar o nosso gráfico, aliás, a nossa leitura. Então, quando a gente olha para toda essa movimentação, independente de como você vai contar tudo isso aí, né, o mais aceitável para que isso aqui realmente seja um zigue-zague é que tenha pelo menos terminado aqui neste topo aqui. Né, tenha terminado aqui, porque se é uma diagonal precisa de 5 movimentos. Então 1, 2, 3, 4, né, visitando o topo da onda 1, 5. Então uma diagonal terminando aqui. Porém, quando cai nessa corretiva aqui, nos diz que essa evolução aqui será incorretiva. Então eu acredito que é mais provável que evolua agora em impulsivo, por isso que eu coloquei aqui a possibilidade de haver um triângulo. Esse triângulo ele atende às regras Neo Wave aí, que é o fechamento ali acima da linha 2,4, então ele fechou. Violou a 2,4 por ser triângulo, mas fechou acima, então era aceitável. Porém, o fato de ter fechado abaixo do nosso canal, né, também fica meio feio fechar abaixo do canal, mas é aceitável também por ser o último padrão um triângulo, beleza? Então o triângulo, tanto diagonal quanto horizontal, ele tem essa característica de violar a linha do canal, a linha de tendência, tá? E fechar, mas fechar dentro, né? No caso da linha de tendência fecha dentro, e no caso do canal ele fecha fora, beleza? Então tudo isso aí é diretriz que você aprende lá no livro do Neo Wave ou no meu curso O Princípio da Onda, tá bom? E também na nossa mentoria Onda Simples, que vai se dar início agora em junho. Temos poucas vagas aí disponíveis. Se você quer concorrer a uma vaga, me chama aí e a gente vê se é possível você entrar, né? Tá com um preço muito acessível, beleza? Bem, então quando a gente vem para tudo isso aí que foi falado aí, a gente tem que o nosso objetivo, né? O nosso objetivo aqui graficamente é que haja uma perca, né, deste fundo aqui, ó, da movimentação, porque isso aqui é uma diagonal. Se isso aqui é uma diagonal, a gente precisa que ele perca o fundo nesse final de semana. O ideal é que ele perca neste final de semana, não estendendo tanto. O tempo limite é o próximo fim de semana, não pode passar do próximo fim de semana. O ideal é que perca neste fim de semana, tá? Beleza, pessoal? Até o comecinho da semana que já perca já, que não fique aqui dentro, porque se ficar aqui dentro e subir novamente, então o padrão não havia terminado ainda e a gente vai buscar por uma configuração melhor aqui para entender melhor todo esse cenário. Por enquanto a gente trabalha com essa configuração aí, até mesmo para poder manter a nossa análise, né? Não se distanciar muito do que está sendo falado e não ficar perdido em contar muitas ondas, como é o nosso propósito aqui, é ser objetivo nas contagens, beleza? Deixa o like aí se você gostou dessa atualização, tá? Divulga entre os amigos, divulga o canal, tá bom? Fica com Deus. Valeu!